Tem tanta coisa que eu queria falar sobre esse livro que eu nem sei por onde começar. Oi, eu sou Jaque Oliveira, eu sou psicóloga e também uma amante de livros, e esse daqui é o Lendo Sem Surtar, um canal onde a gente fala de literatura, dos livrinhos gostosinhos que a gente adora ler para relaxar, mas com insights de saúde emocional para a gente acostumar a cuidar da saúde mental. Se você gosta de ler e também está precisando se cuidar mais, muito bem-vindo que você está aqui no lugar certo. E hoje a gente vai falar desse livro aqui, gente, que eu vou deixar aqui a imagenzinha, porque infelizmente eu não tenho o livro físico, né? Eu li esse livro recentemente, foi a minha primeira leitura concluída de 2026, e eu li no Kindle, então infelizmente não tenho o livro físico, mas super compraria e recomendo comprar, porque ele é um livro lindo, uma capinha super fofa, para quem gosta de romance vai amar essa leitura, então recomendo demais. Mas hoje vamos falar um pouquinho sobre ele, e para quem está chegando aqui no canal pela primeira vez, está chegando aqui nesse vídeo, vamos relembrar como aqui funciona. Neste canal a gente faz análise literária, né? Então, se você não leu esse livro ainda, esse livro da Manu Macedo, eu recomendo que você fique atento aos dois momentos diferentes que a gente vai ter aqui nesse vídeo. Haverá um primeiro momento de, vamos dizer assim, sem spoilers, onde a gente vai falar sobre o livro de forma que você possa saber se você gostaria de lê-lo ou não, como uma dica literária. E teremos uma segunda parte do vídeo que conterá alguns spoilers, que é um vídeo onde a gente analisa alguns detalhes do livro, fazendo insights de saúde emocional, tá? Então, se você não leu o livro ainda e não quer tomar alguns spoilers, por gentileza, fique atento. E quando chegar nessa segunda parte do vídeo, fique à vontade para pausar. Gostou da dica? Vai lá ler o livro da Manu Macedo, e quando você estiver pronto, quando você tiver terminado essa dica maravilhosa de leitura, volta aqui para me contar o que você achou, que eu vou amar saber as suas opiniões, ok? Dito isso, do que se trata esse livro, né, gente? A gente tem aqui um romance que poderia ser ali um romance muito clichê, vamos dizer assim. Poderia, vejam bem, mas não é. A Manu Macedo traz aqui dentro desse romance uma coisa que eu gosto muito, que é quando a gente consegue mesclar uma leitura leve, uma leitura prazerosa, com insights e reflexões poderosas. Isso acontece muito aqui no Projeto Verão, né? A gente começa essa leitura com uma expectativa de acompanhar apenas um romance gostosinho, e embora o romance seja muito maravilhoso aqui dentro também, o livro te traz reflexões de vida, de autocuidado, de saúde mental, que são valiosas. A gente acompanha aqui a jornada da Serena, que é uma pessoa de corpo não convencional, vamos dizer assim, né? Não é um corpo padrão dentro do que a sociedade costuma ficar tentando impor para as mulheres hoje em dia, e que decide se cuidar. Decide com algumas aspas, porque na verdade ela não vai de livre e espontânea vontade no início. Ela começa a se cuidar por necessidade, porque a saúde emocional dela não está legal, e a terapeuta dela recomenda que ela faça exercício físico como forma de cuidar da saúde mental. O que de fato, gente, procede muito. Quem já teve a oportunidade de fazer uma sessão comigo, quem é meu paciente, sabe o quanto eu vivo pegando um pouco no pé sobre a importância do quanto não é opcional de quem tem ansiedade praticar exercício físico. Então isso é o começo dessa jornada. Mas no decorrer acontece muito mais. Ao se permitir se matricular numa academia para fazer a sua matrícula, a Serena, ela encontra uma série de coisas que vem junto nesse pacote. Ela conhece o Gustavo, que é esse rapaz que num primeiro momento tem um encontro péssimo com ela, né? Ele é um dos donos da academia. Ela também faz amigos, ela também desenvolve uma série de coisas que, por enquanto, não quero mencionar ainda para não dar spoiler nessa primeira parte do vídeo, mas o fato é que a gente começa essa jornada como uma jornada de autocuidado, e você vai ver que o livro se desenvolve com maestria em muitas outras questões.
Sobre gatilhos, e é aqui um ponto importante para que você que está acompanhando essa dica literária também perceba se o conteúdo sensível do livro é algo que você consegue lidar nesse momento ou não e respeitar os seus sentimentos. A gente vai ter aqui nesse livro um pouquinho de gatilho para luto. A Serena ela está passando por um processo de luto, então é importante que você vá fazendo a leitura sabendo que esse assunto vai ser descrito ali em alguns momentos. A gente também tem o gatilho da própria ansiedade. A personagem ela tem ataques de pânico, então é importante que você se prepare se esse conteúdo é sensível para você. E a gente tem um gatilho também para acidente de carro. A gente tem uma descrição de um acidente em determinado momento. Se for um ponto sensível para você, avalie se você está no momento em que fazer essa leitura seria confortável ou se você pode contar com suporte emocional para as questões que possam ser desenvolvidas aqui. Ok? Gatilhos feitos, sabendo do que se trata esse livro. A gente vai agora para a parte da análise literária, tá? Aqui a gente vai ter nessa segunda parte do vídeo, gente, infelizmente a gente vai precisar fazer alguns spoilers. Por quê? Para a gente analisar os detalhes aqui com esses insights de saúde mental, como é a proposta do canal, tá? Se você não leu o livro ainda, avalie se você quer permanecer aqui no vídeo ou não. Mas caso você não leia e não queira continuar no vídeo, desde já eu quero te dizer que este é um livro ótimo, a escrita da Manu é muito bem feita, a mistura entre leitura leve e ótimas reflexões está presente como amamos e você vai gostar muito dessa leitura. É um livro de 547 páginas, mas que passa voando de tão gostoso que é ali o conteúdo, você vai acompanhando, a leitura é fluida, quando você vê passou, então fique à vontade para pegar essa dica e se jogar aí no Projeto Verão. Indo agora para a segunda parte, que é essa parte de análise literária, gente, vamos pensar aqui juntos sobre alguns insights que a gente pode ter nessa leitura maravilhosa. A primeira coisa que me chamou a atenção como terapeuta é o quanto a Manu Macedo ela foi assertiva, cuidadosa na descrição dos processos de autocuidado na saúde emocional. A gente tem no decorrer desse livro a descrição de algumas sessões que a Serena faz com a terapeuta dela. A gente tem um pedacinho da conversa com a primeira vez em que ela vai ao psiquiatra e toda essa conversa foi tratada com muito cuidado. Ela se sentiu acolhida nas conversas, os profissionais não caíram naquela tentação de dar conselhos, como algumas pessoas erroneamente pensam que é o propósito da terapia. Pelo contrário, eles conseguiam ajudar a Serena de uma forma em que ela mesma tomasse as decisões em que ela queria tomar. E isso é muito assertivo, ajuda a desmistificar os preconceitos que algumas pessoas têm com a terapia e estarem mais dispostas a se cuidar, como no fundo todos nós precisamos. Isso me chamou muito a atenção, já deixo aqui os créditos para Manu, porque ela acertou muito nessa descrição. Dentro ainda desse quesito da saúde emocional, eu gostei muito de como ela descreve ali algumas técnicas, vamos dizer assim, para sair do ataque de pânico. Quando a Serena está dentro de um ataque de pânico, ela se acostuma a listar alguns ingredientes. Foi uma coisa que ela fez a primeira vez com a terapeuta dela, a Kátia, que eu chamo aqui, e aí ela faz isso em outras ocasiões em que são necessárias. Você fala, Jaque, mas como assim listar os ingredientes, né? Na terapia cognitiva, a gente costuma usar bastante uma técnica que a gente chama de técnica dos 5 sentidos, né? Que é quando você, no meio de uma crise de ansiedade, uma crise forte, você tenta tirar o foco daqueles pensamentos da crise e coloca esse foco no externo, uma mudança de foco para o presente. Então a gente repara no que está ouvindo, no gosto que está sentindo na boca, nos cheiros do ambiente, no que eu consigo ver, né? Então a gente fala, liste para mim algumas coisas que você consegue ver neste ambiente. E quando a gente faz esse movimento de focar nos sentidos, isso ajuda de verdade, funciona na prática a sair de um ataque de pânico. No livro, isso não é descrito como 5 sentidos, mas ao listar os ingredientes de uma receita, como acontece com a Serena, o movimento é o mesmo. A gente está tirando o foco daqueles pensamentos incômodos, desconfortáveis que o ataque de pânico traz e está focando no agora, focando no momento presente, usando como ferramenta os ingredientes. Então,
foi um ótimo acerto, acho que pode ajudar de verdade, na real, algumas pessoas no seu momento de ansiedade. E é claro que a gente não pode esquecer também da respiração, né? Gente, durante um momento de ansiedade ou de pânico, o primeiro passo, até mesmo antes de aplicar as outras técnicas dos outros sentidos, é, respirar. Tá? A respiração, regular a respiração é um ponto fundamental para momentos assim, mas o livro foi muito bacana nesse quesito da descrição dos ingredientes. Eu achei um insight muito legal e que vale a pena aplicar bastante na prática, tá? Fora isso, a Serena ela também está lidando com o processo de luto. A ansiedade dela, os ataques de pânico, eles vêm também porque ela acaba de perder a mãe. E a gente sabe, quem já perdeu alguém sabe como é muito delicado lidar com o processo de luto. A autora, Manu Macedo, nesse livro ela foi muito hábil também. Eu percebi que ela descreveu muito bem como o luto vem em ondas, né? Ele não é linear. A gente tem uma mudança de sentimentos dentro do processo de luto. A gente acompanha a Serena na jornada dela em momentos em que ela tá com raiva da mãe, pela mãe ter escolhido partir e a abandonado. Tem momentos em que ela tá se sentindo culpada, dizer, nossa, será que eu poderia ter feito mais pela minha mãe, né? Tem momentos em que ela só tá triste e com saudade. E tudo isso é muito real. Né? Dentro das fases do luto, isso acontece o tempo todo. Essa mudança de sentimentos diferentes, algumas pessoas separam isso em fases engessadas, né? Porque tem a fase da negação, a fase da barganha. Só que na prática, quando a gente vivencia um luto, essas fases elas não são tão separadas assim. Pelo contrário, são sentimentos que vão se modificando, todos eles válidos, né? Todos fazem parte de fato do processo de luto e que se a gente conduz de uma forma assertiva, com autocuidado, vai se resolver e não se torna nada patológico. O luto é dolorido porque de fato ele é, né? Mas se a gente conduz uma aceitação, ele vai se resolvendo na prática, com autocuidado, com apoio, claro, e a gente tem esse desfecho também muito presente na jornada da Serena, né? A gente vê que nos momentos finais do livro, quando ela pensa na mãe, esse pensamento ele já não é mais regado por culpa, ele já não é mais regado por tanta dor quanto no início, mas pelo contrário, ela começa a pensar e focar nas boas memórias que ela teve com a mãe, nas lembranças gostosas, no aprendizado que a mãe deixou para ela. Esse é um insight de autocuidado, gente, valioso. Para todas as pessoas que já perderam alguém, o processo de luto, embora tenha todos esses altos e baixos, a gente sabe que vai ficar tudo bem justamente quando chega nesse ponto. Quando você consegue, mesmo sentindo a dor da perda, você consegue se cuidar, você consegue se abrir para novas relações e você consegue principalmente lembrar daquela pessoa que partiu com gratidão por ter vivenciado com ela muitas memórias gostosas, pelo que você aprendeu com ela. O sentimento ele vai se modificando para ser mais uma gratidão de ter vivido aquilo do que uma dor da perda. A saudade fica para sempre, mas o sentimento vai mudando, né? E aí é que a gente sabe que vai ficar tudo bem. Acontece com a Serena, eu acho que pode ser muito interessante aqui de acompanhar. Além do luto e disso tudo que a gente já falou, a gente tem aqui a questão romântica dela com o Gustavo, né? A Serena é uma pessoa totalmente desconfiada, com um autoconceito nem tão bom assim de si mesma. A gente vê que em vários momentos do livro ela se descreve, né? Ela se vê como uma pessoa não tanto valor. Ela fala, o que um cara como esse ia ver numa garota como eu? Né? Ela começa a se questionar sobre isso. E não é muito interessante em termos de saúde emocional. A gente sabe, na prática, que ter um bom autoconceito, você ter uma visão de si mesmo como uma pessoa de valor, impacta diretamente nas relações em que você vai conseguir se envolver. E a Serena não tinha um bom autoconceito sobre si mesma. A terapeuta dela coloca muito como se aquilo fosse uma consequência do processo de luto, né? Mas eu percebo que não só me pareceu dentro da escrita do livro que além do luto ela realmente não tinha construído antes daquele momento uma boa visão dela mesma. Então é muito gostoso acompanhar a jornada da Serena enquanto essa vozinha interior, né, que demonstra pra gente o autoconceito que ela tem,
dela mesma, isso vai se modificando. Enquanto na maior parte do livro a Serena é muito crítica, se coloca às vezes para baixo em algumas situações, ao final do livro, com muito autocuidado, ao se permitir ali ser bem tratada pelo Gustavo e pelas outras pessoas, a gente percebe que essa vozinha interior dela ao final está muito orgulhosa dela mesma, né? E quando eu digo do relacionamento romântico dela com o Gustavo, não é que o Gustavo a tenha salvado, não é isso. Pelo contrário, fica muito claro no decorrer da jornada da Manu o quanto a Serena é a sua própria heroína. É ela que decide não se cuidar, é ela que decide se cuidar, na verdade, é ela que persevera, mas o Gustavo ele tem um papel importante porque ele não desiste dela. E aí eu acho que romanticamente falando, né, em termos de tantas mulheres que a gente vê hoje, que estão descrentes dos homens, que acham que não tem mais caras legais por aí, eu acho que o Gustavo foi um personagem muito assertivo, porque ele não cai naquele clichê literário do homem perfeito, né? Nós que somos leitoras, a gente vê muito isso, né? Dizer, nossa, eu tenho um crush literário. Às vezes os homens são descritos, né, os personagens literários, como esses homens que são perfeitos, entre aspas. E eu vejo que, embora seja muito gostoso de ler esses personagens, as leitoras que na vida real estão em busca de um romance, de uma história saudável e romântica, às vezes elas desacreditam, a gente fica pensando que aqueles homens só existem dentro dos livros. Então me cativa muito como terapeuta quando uma escritora consegue trazer um personagem que é bom o suficiente dentro do livro, mas não é um cara perfeito. E o Gustavo, eu também senti muito isso na descrição da Manu Macedo, porque o Gustavo é um cara que tinha problemas com os pais, que sofreu um acidente, que foi traído. Ele tem toda uma questão ali dentro do emocional dele, e mesmo assim ele não desconta isso na Serena, né? Pelo contrário, ele é um cara que fez a sua própria jornada de cura quando ele encontra os amigos, quando ele também decide se cuidar antes dela, e por ter se cuidado antes, ele também consegue esperar o tempo da Serena de se resolver, ele consegue ajudá-la dentro das próprias dores dela, tudo isso sem descontar nada. Aqui a gente tem uma dica muito interessante para a mulherada que está em busca de um relacionamento saudável aqui, tá? Um relacionamento saudável, ele é construído com alguém que está disposto a se cuidar. Perceba que o Gustavo, né, dentro do livro, ele está em paz com ele mesmo, não porque ele não tenha sofrido, mas porque ele foi alguém que se colocou no processo de se cuidar, se resolveu com as suas questões emocionais, então agora ele está pronto. Ele sabe o valor que ele tem, mas ele sabe também valorizar essa pessoa que está ao lado dele, sem pressioná-la, oferecendo amizade, bem tratando ela, mesmo quando ela não faz exatamente o que ele quer. Então, tudo isso, né, é muito interessante em termos da gente perceber que é possível acontecer na vida real, não só nos livros, desde que a pessoa esteja disposta a se cuidar. Se a pessoa, né, esses homens, no nosso caso aqui do nosso exemplo, se um homem que faz a sua jornada de se cuidar e se curar das suas próprias dores, ele também vai poder ofertar um relacionamento saudável. E vice-versa, né? Serve para a mulherada também, claro. Tá? Agora, eu gostei muito de como isso foi conduzido no decorrer do livro e acho que dá alguns insights muito maravilhosos aqui para nossa saúde emocional. O que mais, gente? Eu tô aqui pegando uma cola. Esse aqui é o meu Red Journal, onde eu fiz a resenha do livro. E tô aqui tentando me lembrar que outras coisas, que a gente teve muita coisa nesse livro que eu falei, nossa, quantos insights maravilhosos. Fiz questão de anotar. Mas enfim, vamos lá. Outro ponto que eu achei muito legal é o quanto a autora traz no decorrer do livro alguns insights que têm embasamento científico e que se transformam em dicas em que a gente pode levar para a nossa vida real. Por exemplo, dentro do livro, eles têm muito a questão do abraço de 20 segundos, né? Eles começam essa tradição lá do abraço de 20 segundos e depois tem uma menção lá do beijo de 6 segundos, né? Tudo isso, gente, não é só uma coisa que foi inventada ali no livro, não, tá? Tem respaldo científico. Tem comprovações já dentro do que a gente conhece sobre o funcionamento do nosso corpo hoje em dia, que essa produção, essa liberação de ocitocina, ela de fato acontece quando a gente está abraçando uma pessoa que a gente gosta, que a gente se sente acolhido. Então o abraço de 20 segundos é uma prática que você pode adotar como autorregulação no seu dia a dia. Sentiu que o estresse está pegando, sentiu que tem uma briga começando, tá precisando se autorregular?
colocar na tua rotina um abraço de 20 segundos vai ajudar bastante com essa liberação de ocitocina, tá? Também tem algumas pesquisas bem interessantes que são da área da psicologia positiva sobre como os casais de sucesso, eles não deixam de se beijar. Aqui eu achei super interessante esse ponto em relação ao beijo de 6 segundos, que é colocado ali em um determinado ponto do livro, né? Porque isso também não é aleatório. Pelo contrário, tem uma diferença entre um beijo rápido, que é um selinho, e um beijo que se demora, um beijo que é um carinho demorado no outro. E segundo as pesquisas de psicologia positiva, os casais de sucesso, os casais que têm vínculo forte, são justamente esses casais que não deixam de se beijar conforme o relacionamento vai avançando, e de preferência que esse beijo seja um beijo alongado, né? Por isso a coisa do beijo de 6 segundos, ao invés de um selinho rápido, tá? Então isso tem embasamento científico. Eu adorei que a autora trouxe isso aqui no livro também, tá? Fora isso, eu acho que foi a cereja do bolo para esse livro ser tão maravilhoso aqui como ele é o resultado, vamos dizer assim, dessa jornada da Serena. A Serena entra na academia, mas em nenhum momento ela fica com essa pressão do emagrecimento. A gente vê hoje muito, e até por isso que o nome do livro, nessa coisa do Projeto Verão, começa na história como um preconceito do Gustavo em relação às pessoas que entram na academia com esse projeto verão, né? Entram só para ficar com o shape do verão, para poder usar um biquíni. O Gustavo, por ter passado uma jornada de autocuidado, ele tem preconceito com quem entra na academia por causa disso. E aqui sem críticas a ninguém sobre isso, a gente está só contextualizando, mas o fato é que perseverar de fato em se cuidar é muito mais do que só pensar em emagrecimento. É uma questão de estilo de vida e é uma questão de cuidado da saúde emocional também. E isso ficou muito claro na jornada da Serena. Quando ela entra na academia, ela não faz só isso, ela não só entra na academia, mas ela faz outras mudanças no estilo de vida dela que permitem com que ela esteja mais saudável. E ao final do livro tem um post que ela faz, né, na rede social dela, que eu também achei fantástico, que é quando ela diz assim, olha, eu postei inclusive uma foto do antes e depois do meu corpo, mostrando que não teve mudanças estratosféricas ali, não é aquela coisa, sabe aquelas fotos que a gente vê em muita rede social do antes e do depois, onde teve uma transformação mirabolante ali do corpo? E aqui, de novo, sem críticas a quem queira isso, não é esse o ponto. A questão é a gente perceber que mesmo quando você não tem uma mudança estratosférica no seu corpo, se você decidiu se cuidar, se você teve ali esses micro resultados na tua jornada, de se sentir mais disposto, de fazer amigos, de se sentir bem consigo mesmo, de ganhar um pouquinho de músculo, todos esses micro resultados que a gente tem quando a gente resolve se exercitar, foram muito bem descritos na jornada da Serena. E é isso que ela valoriza ao final do contrato de 6 meses, né, que ela tem lá com a academia. Isso é muito legal, porque deixa pra nós essa ideia de que na vida real é isso que a gente precisa buscar, entende? Entrar na academia não precisa ser só uma jornada de emagrecimento. Pode ser uma decisão de se cuidar, onde a gente valoriza esses micro hábitos, onde a gente valoriza esses micro resultados e a gente já tá satisfeito só de estar indo, só de estar perseverando em se cuidar, independente de qualquer resultado adicional, tá? Isso ficou muito claro na jornada da Serena e eu achei fantástico, né? No fim, o romance em si entre eles, gente, ó, é um romance delicioso, com muitos altos e baixos. Tem um pouquinho de slow burn ali, né? Uma queima lenta. Pra quem gosta que as coisas daquele romance, que as coisas acontecem muito rápida, não vá com essa expectativa. As coisas aqui acontecem devagar, eles primeiro ficam amigos e eles vão se entendendo e vão curando as próprias feridas para então desembocar no romance propriamente dito, tá? Então vá com paciência para acompanhar esse casalzinho aqui, porque vai valer a pena ao final. O livro, para quem gosta de se preparar para isso, tem um pouquinho de hot, tá? Tem sim algumas cenas aqui, então é um livro para maior de 18 anos, mas não é eu não percebi nesse livro aquela descrição que beira um pouquinho da vulgaridade ali. De novo, gente, sem críticas, cada um com as leituras que gosta. Mas eu percebo que algumas pessoas ficam desconfortáveis, né? Com uma leitura onde a descrição ela é extremamente minuciosa, ela é muito explícita.
Então isso não acontece aqui no romance da Manu Macedo. Tem umas cenas de hot, sim, mas são cenas encantadoras que mostram a química do casal sem aqueles exageros, sem extrapolar para a vulgaridade. Então foi outro ponto que eu amei, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aqui de todas essas análises, de tudo que o livro pode trazer de bom e de benéfico, de reflexão para a sua vida. Vale muito a leitura. Se você já leu o livro e teve outros insights diferentes dos meus, deixa aqui no comentário, por favor, que eu vou amar saber o que vocês perceberam. E um beijo até qualquer hora dessas.